Olá, soldados, beleza? Espero que sim. Nesse vídeo vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Sem enrolação, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial compreende o período entre os anos de 1939 e 1945, no qual ocorreu o conflito armado de maior escala da história da humanidade. Até os dias de hoje, o combate envolveu as maiores potências da época, que empenharam toda a sua economia e política no mesmo, e foi o único a usar armas nucleares, dizimando cerca de 70 milhões de pessoas, entre soldados civis, sendo o conflito mais sangrento da história. O período que acontece o início da Segunda Guerra é marcado pela crise econômica de quebra da Bolsa de Nova York no ano de 1929, que teve seu ponto de início nos Estados Unidos, contudo espalhou-se rapidamente pelo resto do mundo, afetando a economia global. Uma das soluções do governo fascista foi investir na industrialização de equipamentos bélicos como armas, aviões, navios e tanques. No período entre guerras, período que consiste entre o fim da Primeira Guerra e início da Segunda, podemos notar também o avanço de regimes totalitaristas radicais como o nazismo, encabeçado por Adolf Hitler, e o fascismo, liderado por Benito Mussolini. Ambas as ideologias espalham-se pela Europa, ganhando força e propondo uma expansão territorial. O Brasil manteve-se neutro até certo ponto, quando alguns de seus navios começaram a sofrer ataques, e o país declarou guerra à Alemanha no ano de 1942, ajudando os Estados Unidos na libertação da Itália, que encontrava-se quase totalmente nas mãos do exército nazista. O país enviou cerca de 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, a FAB, 42 pilotos e 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. O Brasil manteve-se neutro até certo ponto, quando alguns de seus navios começaram a sofrer ataques, ajudando-os. Após um longo período de combate entre Eixo e Aliança, a Segunda Guerra chegou ao fim apenas no ano de 1945, quando a Itália e a Alemanha se renderam. O Japão, o último país a assinar o Tratado de Rendição, sofreu um ataque nuclear lançado pelos Estados Unidos, onde uma bomba atômica explodiu na cidade de Hiroshima, dizimando um grande número de cidadãos japoneses inocentes. O regime nazista foi responsável pela morte de cerca de 2 milhões de poloneses, 4 milhões de pessoas com problemas de saúde, deficientes físicos e mentais, e um número exorbitante de 6 milhões de judeus no massacre que ficou conhecido como Holocaustos. Os danos materiais também foram muitos. A guerra arrasou as nações perdedoras e outras envolvidas, destruindo cidades inteiras e a vida de milhares de cidadãos. O pagamento de uma indenização para a reconstrução das nações derrotadas foi determinado pelos aliados, assim como uma indenização aos países vitoriosos, assinado no Tratado de Paz de Paris. Ao final da guerra foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tinha o propósito de manter a paz entre as nações, envolvendo os conflitos de forma pacífica e ajudar as vítimas na Segunda Guerra. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu!